Oi, gente. Bom, para quem não me conhece, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Cleide Carolina, eu sou advogada criminalista especializada em processo penal, direito penal e legislação penal extravagante. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a prisão realizada na data de ontem do MC Pose, em que foi amplamente divulgada aí pela imprensa brasileira. Deixando inicialmente de lado a questão que existe, que é o recorte racial que está inserido nessa prisão, eu falarei apenas das questões de direito nesse momento. Bom, e ali eu vou falar do uso de algemas. Já é uma questão debatida no direito brasileiro há muitos anos, né? E eu acho que precisa ser divulgado e discutido sobre isso, que por mais que muitas pessoas não entendam isso, devo dizer que o uso, né, de algema no direito brasileiro é exceção, não é regra. Então, o fato dele ter sido algemado da forma que foi, sem oferecer resistência, né, não estava ali oferecendo perigo para ele mesmo ou para outrem, não vejo qualquer justificativa. No Brasil, não houve uma regulamentação no Código Penal ou de processo penal a respeito da utilização de algemas. Essa referência sobre o uso de algemas, ela surge lá em 1984, na LEP, Lei de Execuções Penais, a Lei 1210 de 84. Bom, e a LEP, no artigo 199, ela faz uma referência, né, a um decreto federal, que a regulamentação pelo uso de algemas deveria ser regulamentado por decreto federal. Ok. De 1984, lá da LEP, sua referência, até 2016, longos anos se passaram, e aí sim surgiu aí o decreto, e esse decreto é o 8.858 de 2016. Nesse decreto, aí sim, houve ali uma referência de regulamentação sobre a utilização de algemas, que, devo frisar e ressaltar, é uma exceção, não é regra. Bom, nesse espaço, nesse intervalo temporal de 1984 a 2016, houve uma discussão que foi levada até o STF sobre o julgamento aí de um tribunal do júri. E nesse julgamento, né, os advogados começaram a questionar o uso de algemas, né, ali pelo seu cliente, a pessoa que estava sendo julgada. E a discussão, né, pairou em torno de o uso de algemas não influencia ou influenciaria naquela época a visão dos jurados, a opinião dos jurados nesse julgamento. Bom, essa discussão resultou ali na súmula 11 do STF, ok? E aí o que diz essa súmula? Essa súmula informa que o uso de algemas é uma exceção à regra, que a regra é não se algema preso. Bom, essa regra ela é válida tanto para prisão quanto para audiência. Estipulou-se ali quais são os critérios, né, e as hipóteses em que a pessoa pode ser ali algemada, ok? E as hipóteses são perigo, resistência e fuga. São essas três hipóteses, tá? Se ele oferece perigo para ele ou para outrem, né, para um terceiro, se existe um risco de fuga, né, ou se ele oferece resistência. Bom, essas hipóteses elas devem ser justificadas por escrito, não é algo verbal, é porque aí entra o controle judicial, uma discussão a posteriori sobre o que de fato aconteceu. Então é preciso que haja essa informação e essa justificativa, né, por escrito. Bom, em não havendo essa justificativa, quais são as possíveis sanções ou as consequências disso? Também são três consequências. Uma delas é responsabilidade civil e criminal
do agente que praticou o ato, sem qualquer justificativa. Outra consequência é nulidade da prisão ou do ato processual. Quando essa pessoa, por exemplo, falando de ato processual, está numa audiência, por exemplo, audiência de custódia, e você vai falar com o seu cliente está algemado. Tem uma justificativa para isso? Não, não tem, tem que tirar a algema. Não tirou a algema, precisa de uma justificativa que seja plausível e por escrito. Terceira consequência é a responsabilidade do Estado. Bom, não entro no mérito se ele está certo, se ele está errado. Não sei do mérito porque tem uma investigação em curso. No entanto, sobre a forma com que ele foi algemado, a forma da prisão dele, a exposição em si, que aí é um outro assunto, né, para debatermos e discutirmos, o fato lembrei ali naquele momento, pelas fotos e vídeos divulgados na mídia, apenas por aquele contexto, né, que eu consegui visualizar, não vejo qualquer justificativa para esse tratamento. Estarei aqui outras vezes falando de outros fatos, tirando algumas dúvidas, e não deixe de me acompanhar lá no Instagram, @CleideCSantos. Boa tarde.